Olá pessoal, boa noite, muita luz, muita paz a todos. Namastê. Bom, nesse seminário dessa semana, nós vamos falar sobre o porquê dos implantes e das abduções dos seres extraterrestres ao longo dessa época. Então vamos falar hoje especificamente por que os ETs abduziam, que hoje não abduz mais, tá? Então, por que os ETs abduziam as pessoas? Qual era o motivo dos ETs abduzir? Qual o motivo dos ETs pegar o cara, levar para dentro de uma nave, fazer milhões de exames, tirar 1000 informações, tal, e depois entregar o cara de volta? Então, vamos lá. Vamos discutir esse assunto. Então, por que os ETs abduzem? Ok? Então vamos lá. O chamado contato, o chamado contato de quarto grau, que é o famoso contato onde o indivíduo é levado para dentro de uma espaçonave extraterrestre, tá? Ele pode ser dividido em dois tipos, tá? Pode ser em abdução, que em inglês é taken, deu até aquele filme do Spielberg, lembra? Taken. E pode ser também um contato que a gente chama de amigável. Tá? Muito bem. Então, quais as duas diferenças? Então, existia um tipo de contato, um tipo de contato em que praticamente dois tipos de raças, ou 3 ou 4, abduziam pessoas. Não era um monte de raça, cada um abduzia, não. Eram 80% das abduções eram feitas pelos Greys. 20% praticamente eram feitas pelos humanos, a gente chama de humanos avançados. Ok? Muito bem. Na maior parte dos casos onde os Greys abduziam, não havia diálogos. Os Greys abduziam, não conversavam com a pessoa, levava ela, fazia uma série de exames, tirava amostra de sangue, amostra de cabelo, amostra de unha, amostra de pele, amostra de sêmen, o famoso exame retal, lembra? Virava o cara e enfiava aquele tubo no reto do cara. Estou falando sério, é verdade. É casuístico ufológica isso. E depois, quando devolvia o indivíduo, geralmente os Greys apagavam 99% da memória. O indivíduo nem lembrava que tinha passado por aquela situação. Um dos casos mais famosos no mundo, na época, na década de 50, de uma abdução Grey, e as pessoas nem sequer tocaram que foram abduzidas, é o famoso caso Barney e Beth Hill, dos Estados Unidos. É um casal interracial, Ele era negro, a mulher dele era branca. O livro que eles publicaram chamado A Viagem Interrompida, Eles estavam viajando por uma estrada, de repente viu uma bola de luz se aproximando, o carro morre o motor, e eles simplesmente apagam. E só acordam tantas horas depois, em quilômetros de distância de onde ele tinha adormecido ali. E não se lembravam de nada. Nada, absolutamente nada. Quando eles chegaram em casa, eles viram que no lado do carro deles tinha um pequeno amassadinho, e toda vez que ele passava perto daquele lugar, o relógio dele parava.
Aí foi perceber que aquele lugar estava super magnetizado. Extremamente magnetizado. Um campo magnético muito forte ali, que parava até relógio. Né? Você tem que entender que naquela época tudo o relógio era mecânico, né? Você não podia ter imã perto do relógio, que o relógio parava mesmo, dava uma zebra total. Né? Então, eles só construíram uma história através de hipnose regressiva. Quando eles foram, teve essa prova da viagem interrompida, da luz que eles viram, então eles ficaram desconfiados, todo mundo ficou desconfiado. Inclusive, o próprio Hynek estudou o caso desse casal, né, no Blue Book, no projeto Livro Azul. Né? E a Força Aérea fez a regressão de memória nele, com hipnose regressiva. O casal separado e ambos relataram a mesma história, com todos os detalhes, com a riqueza de detalhe. E foi aí, exatamente neste caso, né, que a Beth, ela conversando com os ETs, né, ela perguntou de onde eles vinham, né, que planeta, que lugar eles vinham. E aí, os Greys levaram ela numa tela, e na tela mostraram um mapa estelar, onde existia, né, 2 pontos assim, tinha como se fosse um traçado de uma rota, que a Beth, em hipnose, ela desenhou o mapa que ela viu. E o mundo estrela, tal, que é mais ou menos algo assim. Né? E... vai lá, Chapisquinho. E esse caso, ele foi muito famoso na década de 50. Muito famoso. Eles escreveram um livro, né, A Viagem Interrompida, e foi best-seller nos Estados Unidos, vendeu milhões de cópias. Né? Muito bem. Então essa foi uma abdução, como a gente diz assim, abdução mesmo. O casal não queria ser abduzido, não tinha a mínima intenção de ser abduzido, muito pelo contrário, não estava nem um pouco preparado para uma abdução desse porte. Né? E principalmente, né, os ETs sabem o trauma que a pessoa passa após a abdução, principalmente quando você não é humano, quando você é forçado a um contato com criaturas muito estranhas. Né? Então, igual aquela brincadeirinha do filme lá do MIB, lembra? Dava o flash, o cara pagava a memória. Né? Não lembrava de nada. Então... os humanos avançados também faziam esses 2 tipos de contato. Um dos casos mais famosos, né, uma das abduções mais famosas aqui no Brasil, foi o famoso casal de, presta atenção, Testemunho de Jeová. O cara era pastor, Testemunho de Jeová, certo? Eles foram abduzidos pelos humanos avançados, com carro e tudo para dentro de uma espaçonave. Eles tinham um carmanguia, estavam com um carmanguia vermelho. Né? E esse casal, o caso foi tão famoso no Brasil, que existia um programa na televisão brasileira do Flávio Cavalcante chamado... Como é que chamava o programa? Eu esqueço agora. E esse programa era semanal, tipo Ratinho, assim, quase que, né, 3 vezes por semana. Né? Flávio Cavalcante. E acho que Flávio Cavalcante Show, alguma coisa assim. E toda semana, durante mais de um ano, quase um ano, eles foram toda semana responder perguntas e comentar sobre o caso da abdução deles nesse programa de televisão. Então foi assim muito... E a Bianca também tem um livro escrito sobre... Ela conta detalhes por detalhes de como toda a abdução aconteceu. Né? Ela vê o carro sendo levantado de dentro da espaçonave. Né? E quando, dentro da espaçonave, né, o marido dela, que era pastor, ele, o tempo todo, ele ficou com a Bíblia na mão, na cara do ET. Some que seu Satanás, você não existe, rezava. E o ET ficou nem tonto ali, né? O que esse cara besta quer? Foi um vexame total. Né? Diz que os ETs também pegaram a Bianca, conversaram com ela, certo? Colocaram ela numa máquina, foi fazer exames nela. Ele disse assim que o ET levou o maior susto, quando foi examinar o cabelo dela, e saiu, ela estava de peruca, saiu todo o cabelo na mão do ET levou um susto. Porque ela estava fazendo tratamento contra piolho, e ela raspou toda a cabeça e estava usando uma peruca. O ET levou um puta susto, falou, pô, matei a mulher.
Saiu tudo cabelo na mão. Escalpelei ela. Esses são casos assim engraçados, né, na ufologia. E ela conta isso, né? Ela contava isso. Ela partiu faz pouco tempo, o marido dela partiu já há um tempo atrás. Bom, e é engraçado, né, que quando, num dos primeiros contatos, né, com os Greys, que ela desenhou esse mapa aqui, muitos astrônomos lá tentaram identificar esse mapa, não conseguiram identificar o mapa, de onde que era em relação ao nosso espaço. Porque sabe o que acontece, cara? É muito engraçado. Se um cara vem de estrelas distantes, a galáxia é 3D, você está entendendo? A perspectiva de um sistema planetário daqui é completamente diferente do sistema de onde o cara está olhando lá. Você entendeu o que eu quero dizer ou não? Você não entende isso? O que eu acabei de dizer. Né? Por exemplo, quando eu olho da Terra, as estrelas têm uma configuração no espaço. Mas quando eu dou a volta na galáxia e olho de outro lado, é completamente diferente. Né? Não tem as mesmas imagens das constelações. Porque as estrelas não estão fixadas numa abóbada. No 3D você tem uma formação completamente diferente. É por isso que no espaço você tem que ter um mapa estelar galáctico. Você não pode ter um mapa plano. Você tem que ter um mapa em 3D. Você só tem que saber as distâncias, onde você está. Cada ponto que você está do espaço, o computador tem que fazer o cálculo de perspectiva dos mapas e botar as estrelas onde está, para você saber onde você está. Senão. Então. Eles nunca conseguiram. Aí, mais ou menos na década de 90 e pouco, um astrônomo com descobertas melhores, com telescópio melhor, olhando uma região do espaço, conseguiu levantar, achou, presta atenção, achou que poderia ser constelação do Retículo. E esse trecho que eles andam muito, uma das estrelas é Zeta, da constelação do Retículo. Aí é a grave história que os Greys vêm de Zeta Retículo. Mas é um puta chute naquele lugar, tá? Tem absolutamente nada a ver com a gente, com o Cascarça. Eu sou astrofísico, é minha área, né? As coisas não são assim. Vai saber que mapa que o ET mostrou para ele, de que ângulo que ela estava vendo, né? Mostrou uma rota, que eles faziam muito, uma rota entre certos sistemas solares e tal. Né? Mas aquela velha história, né? Quando o ET entra em contato com a gente, as pessoas, principalmente quando o contato é físico, as pessoas não têm noção de espiritualidade, elas não têm noção de outra dimensão, de vida após a morte. Depois nós vamos conversar sobre isso nesse contexto também. Muito bem. Então, as abduções realmente aconteciam, né? E agora vamos falar daquela abdução amigável. Né? O que é uma abdução amigável? É o famoso caso, né? Nos Estados Unidos, lá fugiu. Do polonês lá, né? O George Adamski. George Adamski. Você vê que engraçado? O caso do George Adamski é muito engraçado. Por quê? Né? George Adamski foi constatado, pega a data para mim, que é 47. Né? Pouco depois das aparições famosas de 47, ao famoso contato do George Adams. E o George Adams vai ser um caso muito interessante nos Estados Unidos, porque ele vai ser um laranja. Ele vai ser um laranja lá. Né? Um laranja dos ETs. Tá? Então, o caso Adamski. Né? Essa aqui, não sei se é Y ou I, deve ser Y aqui. Bom, muito bem. O caso Adamski foi o seguinte, gente. Olha só que interessante. Ó. A história conta que você, lá na Califórnia, né, nós temos um local muito famoso. Agora quem que é? Quem? A minha capetinha. Tem um local nos Estados Unidos, lá na Califórnia, chamado Monte Palomar. Tá? Né? O Monte Palomar. Esse Monte Palomar aqui, na época, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi inaugurado o maior telescópio do mundo. Tá? O famoso Big Eye, um telescópio com 5 metros de diâmetro, que demorou mais de 20 anos para ser construído. Ele começou a ser construído antes da Segunda Guerra Mundial, teve que parar por causa da Segunda Guerra Mundial e só foi
terminar depois da Segunda Guerra Mundial. Só para esfriar o espelho demorou mais de 10 anos para ser feito. O quê? 46? 9 de outubro de 46. Eu acho esquisita essa data. Que nem ufologia tinha nascido ainda direito. Né? Porque a ufologia nasce mesmo para valer em 47, né? Bom, tudo bem. Então aqui tinha o maior telescópio do mundo. Tá? É uma rede de outros telescópios, aqui é um centro de observação muito famoso. Né? O diretor desse observatório era o famoso Edwin P. Hubble. Então o astrônomo-chefe era o Edwin P. Hubble, né? Que é o nome do telescópio Hubble aí, que a gente colocou no espaço em homenagem a esse grande astrônomo, né? O Hubble foi o grande descobridor, né, da teoria do Big Bang, ou seja, ele não desenvolveu a teoria, ele simplesmente fez as medidas que comprovaram a teoria do Big Bang. Tá, ok? A teoria do Big Bang é do russo George Gamow, né? E o Edwin P. Hubble mais o Rummelson, que era o ajudante dele, os dois astrônomos, eles descobriram a chamada redshift das galáxias. Não sei se vocês sabem o que significa redshift das galáxias. O desvio para o vermelho do espectro luminoso das galáxias. Quando você tem um redshift, significa que este corpo celeste está se afastando de você. Então, todas as galáxias que ele passou a observar, simplesmente tinha redshift. Nenhuma galáxia tinha blueshift, ou seja, estava se aproximando de nós. Então, todos os pontos distantes, as galáxias estavam se afastando com um padrão de velocidade. Né? Ok? E isso comprovou, então, a teoria que essas galáxias, há milhares de anos atrás, há bilhões de anos atrás, estavam num ponto, e esse ponto explodiu, o famoso Big Bang, fazendo com que toda essa matéria fosse ejetada em todas as direções, em 3D, e hoje, né, depois de bilhões de anos, as galáxias tinham essas configurações que nós temos, e ainda se afastando em altas velocidades de um ponto, né, vamos supor, hipotético, que seria o centro da galáxia, centro do universo até, né? Muito bem. Aqui embaixo, a uns 3 quilômetros, tinha um restaurante chamado Palomar Garden. E quem que era o dono desse restaurante, a não ser o George Gamow. Ah, George Gamow, viu? Pô, tocou russo na cabeça. Tá com o famoso Adamski, George Adamski. Bom, olha que engraçado. Esse George Adamski, os astrônomos vinham tudo almoçar aqui e tal, no restaurante lá e tal. E ele falava para os astrônomos, olha, ontem tinha um monte de luz andando aqui em volta, de disco voador e tal. Os caras davam risada na cara dele. As maiores mentes astrofísicas do planeta estavam nesse observatório. Muitos cientistas, ligados ao Caltech, ligados à universidade lá, tá? Astrofísicos, astrônomos, cientistas, físicos, né? A pergunta é, por que os ETs não escolheram esses caras para dar contato? Vai escolher justamente o cara aqui que é um dono de um restaurante, né? Ele era astrônomo amador, gostava de pegar o telescopinho dele e ir lá nas planícies aqui embaixo, ficar olhando o céu. E ele via esses discos dessas luzes. Ele convidava muitos amigos dele para ir lá no deserto, para ficar olhando as estrelas, olhando os discos voadores. Um belo dia ele foi sozinho, tá? Ele estava lá no deserto, vem uma luz, começa a dar um rolê e tal, pousa a uns 50 metros de distância dele. E aí sai um loiro, alto, macacão prateado, Hal, aquele Hal americano, Hal dos índios, né? Me leve, eu sou líder. Brincadeira. E esse indivíduo então vem e bate um mau papo com ele ali, né? Troca umas ideias com ele. E ele numa boa, não, era um humano, né? Tal, bonitão, aquela coisa toda, nada assustador, né? Bem simpático, bem carinhoso. E convida ele para dar um rolê. Diz, pô, vamos dar um rolê. Mas vamos embora, vamos nessa.
Vamos conhecer minha nave por dentro, vamos e foram dar um rolê. Esse foi o primeiro contato do George Adamski.